Como é que a gente descreve algo que a gente mal consegue conceber, sabe? Pense em tentar explicar o oceano para alguém que nunca viu mais do que um copo d'água. É uma boa imagem. A gente pode usar afirmações, né? É vasto, é salgado, é azul, é poderoso, mas também podemos usar negações. Não tem fim visível, não é terra firme, não é doce. Certo. Hoje, a gente vai mergulhar em uma dessas abordagens, mas aplicada a um conceito ainda maior que o oceano, a divindade. A fonte que temos em mãos, um artigo de Diego Pereira do Nascimento, explora a tradição de focar no que podemos afirmar sobre o divino. É uma analogia perfeita. A gente está falando da teologia catafática, ou a via afirmativa. A questão central é essa. É possível usar a nossa linguagem, que é finita, limitada, para dizer algo verdadeiro sobre um ser infinito? Parece impossível, né? Mas essa abordagem diz que sim, e não porque a gente seja capaz por conta própria, mas porque o próprio divino, de alguma forma, se revelou de maneira compreensível. A nossa análise hoje vai desvendar de onde veio essa confiança em afirmar, como ela se equilibra com a irmã dela, a mais cautelosa, via negativa. E como isso ecoa em outras tradições, né? Exato, como essa mesma tensão aparece em outras grandes tradições espirituais do mundo. Certo, então a missão é entender por que dizer Deus é amor é um ato teológico tão profundo e quais as consequências disso. Vamos mergulhar nisso. Para começar, a ideia central parece ser a da revelação. Tipo, não estamos adivinhando, a gente está respondendo a algo que foi mostrado. A teologia catafática, então, ela se baseia nesses momentos de autorrevelação divina para construir seu vocabulário. Precisamente. O princípio fundamental é esse. Embora a essência de Deus seja, no fim das contas, um mistério, ele não permaneceu em silêncio. A fonte nos leva direto para a Bíblia para mostrar isso na prática. Certo. Pense naquela cena do Antigo Testamento, em Êxodo, quando Moisés pede para ver a glória de Deus. A resposta divina não é um tratado filosófico, é uma declaração de caráter. É quase uma apresentação. Exato. Deus se descreve como compassivo e misericordioso, longânimo e grande em fidelidade e em amor. Cada uma dessas palavras é um tijolo na construção da teologia catafática. Não se pretende esgotar a natureza divina, mas oferecer um conhecimento verdadeiro, sabe? E funcional para a fé. Imagino que no Novo Testamento isso muda de escala. Não é mais Deus se descrevendo a Moisés numa montanha, mas a ideia de que a própria divindade se tornou visível numa pessoa, Jesus. Isso não resolve, de certa forma, todo o debate. Ah, essa é uma ótima pergunta. Se você pode apontar para uma pessoa e dizer, ele é a imagem do Deus invisível, a via afirmativa não ganha de vez. Resolve e complica. Ao mesmo tempo, Afonso mostra que, sim, a figura de Cristo se torna o auge da teologia catafática. Ele é chamado de a imagem exata do Pai. Declarações como Deus é luz, do apóstolo João, são diretas, afirmativas. É o máximo de afirmação possível. Exato. Isso dá uma base, assim, de concreto armado para essa abordagem. Contudo, também abre novas questões teológicas profundíssimas, como a natureza finita de um homem pode expressar a infinita de Deus. Isso força a teologia a ser ainda mais cuidadosa com suas afirmações. Então, em vez de encerrar o debate, a encarnação o torna mais intenso e central para a fé cristã. Entendi. Então, em vez de silenciar a outra abordagem, a via negativa talvez a intensifique. Vamos falar sobre esse contraponto. Se a teologia catafática é sobre dizer o que Deus é, sua contraparte é sobre o que ele não é. Parece quase contraditório. É um contraste necessário, tipo o yin e o yang do discurso teológico. A teologia apofática, ou via negativa, parte de um lugar de profunda reverência pela transcendência de Deus. Ela é mais cautelosa. Muito mais. Ela argumenta que qualquer palavra que a gente use, bom, sábio, poderoso, é uma palavra humana, contaminada pelas nossas limitações. Usá-la para descrever Deus seria como usar um copo para medir o oceano. Não dá conta.
Faz sentido. Então, o caminho mais seguro, mais humilde, é dizer o que Deus não é. Ele é incriado, ilimitado, imutável, incompreensível. O objetivo é proteger a majestade de Deus de ser domesticada, sabe? De ser reduzida a um ídolo que cabe confortavelmente nas nossas caixinhas conceituais. Espera um pouco. Se a via apofática diz que não podemos descrever Deus com a nossa linguagem, como a catafática ousa fazer isso? Parece uma contradição fundamental. Como as duas podem coexistir? Essa é a tensão que define séculos de teologia. O artigo argumenta que elas não são inimigas, mas interdependentes. Elas se corrigem mutuamente. Uma precisa da outra. Exato. Sem a via afirmativa, a catafática, a gente teria um Deus totalmente desconhecido, um abismo de silêncio com o qual a gente não poderia se relacionar. Seria o Deus dos filósofos, não o Deus que se revela como Pai, entende? Sim, seria algo muito distante, abstrato. E por outro lado, sem a via negativa apofática, a gente correria o risco de criar um Deus à nossa imagem e semelhança, um super-humano projetado no céu, perdendo completamente o senso de mistério e adoração. Então, uma nos dá um relacionamento, a outra nos lembra de com quem estamos nos relacionando. É uma dança. Exatamente, é uma dança, e a fonte observa que diferentes tradições escolhem liderar com um passo diferente nessa dança. O cristianismo protestante, por exemplo, tem uma forte inclinação para a teologia catafática. Por quê? Isso se deve à ênfase na clareza e na suficiência da Bíblia como a principal, se não única fonte de conhecimento sobre Deus. Se a Bíblia afirma claramente que Deus é amor, a teologia protestante tende a tomar isso como um ponto de partida sólido e confiável. Certo. Entendo a teoria. Mas como essa abordagem afirmativa se tornou tão dominante a ponto de moldar os credos que são recitados até hoje em igrejas pelo mundo inteiro? Essa forma de pensar teve que lutar para se estabelecer, imagino. E que luta! A fonte traça uma linha do tempo fascinante. A jornada começa lá atrás, com os pais da igreja, nos primeiros séculos do cristianismo. Eles não estavam numa torre de marfim acadêmica, eles estavam numa batalha de ideias. Certo. Heresias como o arianismo, que negava a plena divindade de Cristo, ameaçavam fragmentar a fé. A resposta deles foi forjar os grandes credos, como o credo niceno-constantinopolitano, usando afirmações catafáticas como uma arma. Eles não estavam só definindo Deus, então. Estavam construindo uma espécie de muralha teológica? É a imagem perfeita. Declarações como Deus verdadeiro de Deus verdadeiro e Criador do céu e da terra eram tijolos nessa muralha. Eram afirmações positivas, intransigentes, projetadas para deixar claro o que era a fé ortodoxa e o que não era. Era uma questão de identidade. Totalmente. A teologia catafática aqui não era apenas descritiva, era defensiva e definidora de identidade. E depois dessa fase de batalhas, como a ideia evoluiu? O artigo menciona Tomás de Aquino. Sim, na Idade Média o desafio mudou. Não era tanto sobre combater heresias, mas sobre sistematizar a fé e reconciliá-la com a filosofia redescoberta de Aristóteles. Aí entra Tomás de Aquino com sua monumental Suma Teológica. Um trabalho gigantesco. Gigantesco. E ele sabia que chamar Deus de bom não era a mesma coisa que chamar uma pessoa de boa. Então ele desenvolveu um sistema sofisticado para justificar o uso de linguagem positiva, a doutrina da analogia. A ideia de que as qualidades que a gente vê no mundo são um eco, uma sombra das qualidades divinas. Exato. É quase como um biólogo que, ao estudar uma única célula, tenta inferir a natureza de todo o organismo. A lógica é análoga. Para Aquino, as perfeições que vemos nas criaturas, bondade, sabedoria, amor, refletem de forma análoga e infinitamente inferior às perfeições do Criador. Isso deu um fôlego filosófico para a coisa. Deu uma base filosófica robusta. E séculos depois, a Reforma Protestante a turbinou ainda mais com o princípio do sola scriptura, a escritura como única autoridade. Isso levou a um mergulho profundo nas declarações bíblicas sobre Deus, resultando em teologias sistemáticas e confissões de fé que são essencialmente catálogos detalhados dos atributos divinos afirmados positivamente.
É incrível ver como uma ideia debatida por canto pode acabar no devocional que alguém leu hoje de manhã, mas como essa ponte entre a alta teologia e o dia a dia. Como ela funciona na prática? Para além dos credos, qual o impacto real dessa abordagem afirmativa na vida de uma pessoa de fé? A fonte aponta para como isso reverbera em, basicamente, toda a vida de fé. A gente pode pensar em 3 grandes áreas. A primeira, e talvez a mais óbvia, é a adoração e a oração. Certo. Vamos começar por aí. Como saber que Deus é amor ou Deus é misericordioso muda a forma como alguém reza? Muda tudo. Se Deus fosse apenas o incognoscível da via negativa, a quem ou a que você estaria orando? Seria um monólogo pro vazio, né? Verdade. Mas a teologia catafática permite que a oração seja um diálogo, orar a um Pai misericordioso quando se cometeu um erro ou louvar um Criador sábio diante da beleza da natureza, são atos que se baseiam em atributos afirmados. O artigo deixa claro que esses atributos dão conteúdo, forma e confiança à adoração. Eles transformam o silêncio em canção. Faz todo sentido. E a segunda área de impacto seria a ética. Imagino que seja a ideia de que o caráter de Deus se torna um modelo a ser seguido. Exatamente. O caráter afirmado de Deus se torna um norte moral. Se Deus é justo, os crentes são chamados a agir com justiça. Se Deus é amor, o mandamento é amar ao próximo. A fonte mostra que os ensinamentos éticos, como os do Sermão da Montanha, não surgem do vácuo. Eles derivam diretamente do caráter revelado de Deus. Ou seja, conhecer esses atributos não é só um exercício intelectual. De jeito nenhum. É receber um projeto para a vida humana. E por último, a salvação. Imagino que essa seja a aplicação de maior peso, a que tem consequências eternas na visão cristã. Sem dúvida. Toda a doutrina da salvação cristã é construída sobre um alicerce de teologia catafática. A crença de que a humanidade pode ser salva depende de afirmações cruciais sobre quem Deus é. Seu amor foi tão grande que o levou a enviar seu filho, sua justiça exigia um sacrifício pelo pecado, sua fidelidade garante que ele cumprirá suas promessas de perdão e vida eterna. Sem essas afirmações? Sem essas afirmações positivas sobre o caráter e as ações de Deus na história, a narrativa da salvação se desfaz. Sabe, ao ler a fonte, eu esperava que essa fosse uma discussão puramente cristã. Mas o que realmente me surpreendeu foi ver que essa não é uma questão de uma religião, mas uma questão humana universal. Essa dança entre afirmar e negar aparece em todo lugar. É um padrão fundamental do pensamento religioso e filosófico. O artigo nos dá um panorama fascinante disso. E podemos começar dentro do próprio cristianismo. A Igreja Ortodoxa Oriental, por exemplo, embora use a via afirmativa, a considera um degrau preliminar, quase infantil. Como assim? Para a tradição ortodoxa, a verdadeira maturidade espiritual está em transcender a linguagem e entrar no silêncio místico da via apofática, reconhecendo que Deus está, em última instância, além de qualquer conceito que a gente possa formar. Então eles valorizam mais a reverência do mistério do que a clareza da afirmação. E o catolicismo romano? Onde se encaixa? O catolicismo busca um equilíbrio cuidadoso. A fonte menciona 2 gigantes que representam os 2 polos. Santo Agostinho, que personificou a via negativa com sua famosa frase: "Se você compreende, não é Deus." É um lembrete constante da transcendência divina. Certo. Do outro lado, séculos depois, temos Santo Inácio de Loyola, cujos exercícios espirituais são uma imersão na teologia catafática, guiando a pessoa a meditar sobre a presença ativa e as qualidades positivas de Deus na criação, na história e na própria vida. E fora do cristianismo, a fonte nos leva ao budismo Mahayana, que muitas vezes a gente associa a conceitos como vazio ou não eu. Como a via afirmativa aparece aí? É uma nuance importante. Enquanto algumas escolas budistas focam na negação para esvaziar a mente de conceitos errôneos, certas tradições do Mahayana descrevem a realidade última, o nirvana ou a natureza de Buda, com termos surpreendentemente positivos. Interessante. A fonte cita o conceito do verdadeiro eu do Buda, que é descrito como eterno, puro e bem-aventurado.
Não é uma pessoa como no teísmo, mas é uma tentativa de afirmar a natureza luminosa da realidade, em vez de apenas dizer o que ela não é. Mas o exemplo mais vibrante e, assim, exuberante da teologia catafática fora do cristianismo, segundo o artigo, parece vir do hinduísmo. Sim, especificamente na tradição Gaudiya Vaishnavista, que foca na adoração a Krishna. É um caso proeminente e fascinante. A fonte menciona que Krishna é descrito com 64 qualidades ou atributos transcendentais. 64? Exato. Não há hesitação aqui, pelo contrário, há uma celebração poética e filosófica de seus atributos. A literatura dessa tradição, como o Bhagavata Purana, é um oceano de descrições sobre a beleza, a doçura, a força, a compaixão e o caráter lúdico de Krishna. Enquanto a tradição apofática teme limitar o divino com palavras, essa tradição hindu mergulha nas palavras para celebrar a infinita personalidade do divino. Então, para recapitular nosso mergulho, a teologia catafática, a via afirmativa, é essa tentativa de falar sobre Deus, com base no que foi revelado. Ela não existe sozinha, mas numa dança constante com a via negativa, que nos lembra do mistério. Isso. Vimos como ela foi fundamental para construir e defender a doutrina cristã ao longo da história e como ela impacta diretamente a oração, a ética e a esperança. Certo. E, finalmente, vimos que essa tensão entre falar e silenciar é uma busca humana universal, presente em outras grandes religiões. No fim, o que a gente vê é a tensão inerente à nossa condição. O desejo profundo de conhecer e nomear aquilo que, por definição, é maior que a nossa compreensão. É a tensão entre o mapa e o território. Gostei dessa analogia. A teologia catafática nos oferece um mapa, baseado na confiança de que o próprio território se revelou de alguma forma. A teologia apofática nos lembra constantemente que o mapa não é o território. A gente precisa de ambos. O mapa para nos guiar e o lembrete para nos manter humildes e maravilhados. E para quem nos ouve, fica uma reflexão final inspirada na fonte. O teólogo romeno Dumitru Staniloae alertou para o risco de um niilismo intelectual, se nos apoiarmos apenas na via negativa, um vazio de significado sobre o divino. Um ponto importante. Isso levanta uma questão mais ampla que vai além da teologia. Em nossas vidas, ao tentarmos entender qualquer conceito vasto, seja o universo na física, a consciência na neurociência ou o amor em nossas relações, qual é o perigo de nos fixarmos apenas no que não sabemos, nas fronteiras do nosso conhecimento? Talvez o maior desafio seja ter a coragem de construir conhecimento sobre o que podemos afirmar, com as ferramentas que temos, mesmo sabendo que esse conhecimento será sempre parcial, em vez de nos paralisarmos em reverência diante do oceano do incompreensível.